Bom, no bloco anterior eu perguntei para você para quais situações daquelas 6 captações... só uma pausa. Pode cair na tua prova a diferença entre uma captação e outra? Pode. Pode cair na tua prova a diferença entre interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação telefônica? Claro que pode. Então aquele esqueminha que nós fizemos já é uma questão de prova. Mas vamos avançar. Vamos avançar. Para quais dessas situações aplica-se a lei de interceptação e para quais não se aplica? Ou seja, quais dessas captações submetem-se à regulamentação da lei de interceptação telefônica e quais dessas captações não se submetem à regulamentação da lei de interceptação telefônica? Então vamos lá. Recapitulando, nós temos a interceptação telefônica, nós temos a escuta, eu vou abreviar, telefônica, nós temos a gravação telefônica e depois nós temos a interceptação ambiental, nós temos a escuta ambiental e nós temos a gravação ambiental. Olha só, regra de jurisprudência do STF e do STJ. Regra de jurisprudência do STF e do STJ. A lei de interceptação só se aplica para as 2 primeiras situações. A lei de interceptação só se aplica para a interceptação telefônica e a escuta telefônica. Ou seja, somente a interceptação telefônica e a escuta telefônica entram no regime da lei de interceptação telefônica. Somente a interceptação telefônica e a escuta telefônica submetem-se à regulamentação da lei de interceptação telefônica. Isso é STF e STJ. Mas por que, Silvio? Simples. Porque só nas 2 primeiras situações, existe uma comunicação telefônica e um terceiro interceptador. Somente nas 2 primeiras situações existe a comunicação telefônica e o terceiro interceptador. Ou seja, a lei de interceptação telefônica não incide nessas outras 4 situações. Não se aplica a lei de interceptação telefônica a essas outras 4 situações. Por que não, Silvio? Porque aqui não há um terceiro interceptador. Não há o terceiro interceptador. A captação é feita pelo próprio interlocutor. E aqui não há comunicação telefônica. Logo, não se aplica a lei de interceptação telefônica. Beleza? Então, fique esperto. Na tua prova, o teu examinador pode perguntar qual é a diferença entre interceptação telefônica, escuta telefônica, gravação telefônica? Pode. Mas ele pode perguntar na tua prova também quais dessas situações entram no regime da lei de interceptação e quais não entram. Quais que entram? Interceptação telefônica e escuta telefônica. Tá? Mas vamos fechar.
Qual é a consequência prática desse entendimento do STF e do STJ? Vejam, qual é a consequência prática de dizer que interceptação telefônica e escuta telefônica entram no regime da lei de interceptação telefônica e as outras situações não? Qual é a consequência prática disso? A consequência prática é a seguinte: só nos 2 primeiros casos é necessária ordem judicial e só nos 2 primeiros casos a prova só pode ser utilizada como uma prova criminal. Não é? Vejam, se só essas 2 situações entram no regime da lei de interceptação telefônica, somente essas 2 primeiras situações exigem ordem judicial e só podem ser utilizadas como prova criminal. Ou seja, nessas outras 4 situações, não há necessidade de ordem judicial. Não há necessidade de ordem judicial. E mais, pode ser utilizada como prova não criminal. Ou criminal. Pode ser utilizada como prova criminal, mas pode ser utilizada como prova não criminal. Então, peraí, Silvio. O que você está me falando é que para fazer uma gravação telefônica não precisa de ordem judicial? É. O que você está me falando é que uma gravação ambiental, uma escuta ambiental, uma interceptação ambiental e uma gravação telefônica não exigem ordem judicial. É. E podem ser utilizadas, inclusive, como provas não criminais. É. A interceptação telefônica e a escuta telefônica só podem ser feitas com ordem judicial e só podem ser utilizadas como provas criminais. A gravação telefônica, a interceptação ambiental, a escuta ambiental e a gravação ambiental podem ser feitas sem ordem judicial e podem ser utilizadas como provas criminais e não criminais. Vou dar um exemplo. Aqui, ó. Ação Penal 447. Vou dar um exemplo. STF, Ação Penal 447. Um secretário municipal de uma cidade do Rio Grande do Sul, um secretário municipal de uma cidade do Rio Grande do Sul gravou uma conversa telefônica com o prefeito da cidade e entregou a conversa para o promotor e o prefeito foi denunciado por crime de responsabilidade. Aí a defesa do prefeito alegou o quê? A defesa do prefeito alegou, olha, esta gravação telefônica é uma prova ilegal porque foi feita sem ordem judicial. Olha só, ação penal 447. O secretário municipal gravou o telefonema com o prefeito, entregou para o promotor lascou-lhe uma denúncia por crime de responsabilidade contra o prefeito. O advogado do prefeito, opa, essa prova é ilícita, porque foi feita sem ordem judicial. Sabe o que o Supremo falou? Gravação telefônica não entra no regime da lei de interceptação telefônica, não necessita de ordem judicial, a prova é lícita. Fechou? Bom, olha só. Além dessas situações gerais, nós temos ainda casos específicos. Vamos lá. Para detonar, para ficar o caderno show de bola. Silvio, então quer dizer que eu não preciso comprar seu livro? Não. Se você quiser comprar, ajuda no orçamento familiar lá em casa. Ajuda bem, né?
Mas se você não quiser comprar, não precisa, tá? Olha só, casos específicos. Vou passar alguns casos para vocês, que eu anotei aqui no meu material. Vai anotando aí. Primeiro caso. Gravações em espaços públicos. Gravações em espaços públicos. Primeiro, exige ordem judicial? Não. Ou melhor, captações em espaços públicos. Captações em espaços públicos. Vejam, eu e o Thiago estamos sentados num restaurante almoçando. E estamos combinando coisa errada. Do lado tem um policial federal disfarçado que está com um gravador. Ele está gravando. Ok? Gravação ambiental. Não precisa de ordem judicial porque é uma gravação ambiental. Mas aí vem o advogado e fala, não, mas houve violação ao direito de privacidade previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Vejam, captação em espaço público, gravação em espaço público. Eu e o Thiago estamos conversando na mesa do restaurante, almoçando, combinando coisa errada. Nós somos delegados, estamos lá combinando coisa errada. Tem um policial federal disfarçado da corregedoria gravando a gente. Aí, o meu advogado alega, opa, essa gravação sem ordem judicial é ilegal porque violou o direito à privacidade. Sabe o que a jurisprudência diz? Não existe privacidade em espaços públicos. As conversas públicas não têm a chamada expectativa de privacidade. Não se pode esperar privacidade em conversas públicas. Se eu conversei no restaurante, eu estou sujeito a que outras pessoas ouçam. Ok? Então, as conversas em espaços públicos não são dotadas da chamada expectativa de privacidade. Portanto, a prova é lícita. Eu estou conversando no shopping e quero privacidade? Parece aquela galera do Big Brother, né? O cara tá no Big Brother, sendo assistido por 20 milhões de pessoas, sai o rala e rola lá na cama, aí no outro dia, ai, porque violaram minha privacidade. Você quer privacidade, você vai pro Big Brother. Tá de sacanagem. Bom, pessoal, segunda situação. Gravação em cela de preso. Isso aconteceu no HC 251132. Anota. Gravação em cela de preso. HC 251132. O que aconteceu? Olha o que aconteceu. Os agentes penitenciários colocaram um gravador na lixeira que ficava na frente da cela do preso. Eles colocaram um gravador na lixeira em frente à cela do preso. E o preso dessa cela estava combinando crime com o preso dessa cela. E foi gravada a conversa no gravador que estava lá no cesto, na frente da cela. Aí sabe o que a defesa falou? A defesa falou o seguinte, ó, a cela do preso é o domicílio do preso. Está inclusive previsto em lei. A cela do preso é o domicílio do preso. Tudo bem que é um domicílio involuntário, mas é o domicílio. Então esta gravação violou o direito de privacidade do preso. Sabe o que o STJ falou? Não. A pessoa que está presa tem os seus direitos mitigados, tem os seus direitos relativizados em prol do interesse público. A pessoa que está presa tem os seus direitos, como por exemplo o direito de privacidade, mitigados, diminuídos, em prol do interesse público. Então, pelo princípio da proporcionalidade, o interesse público de esclarecimento de crimes se sobrepõe ao direito de privacidade do preso. E, portanto, a prova é lícita. Se tiver sobrando tempo aí no seu cronograma de estudo, dá uma lida no HC 251132.
132. Terceiro caso específico. Terceiro caso específico. Esse é para a polícia. Esse é para você, delegado. Olha o que aconteceu. Gravação ambiental feita pelo delegado para obter confissão de preso. Gravação ambiental feita pelo delegado para obter confissão de preso. É prova lícita ou ilícita? O caso aconteceu no Rio de Janeiro. Olha o que aconteceu. O delegado chamou um preso e falou, ó, vamos fazer o seguinte, cagueta todo mundo, delata todo mundo aqui e eu te deixo fora das investigações. Você pode ir embora. Vamos trocar. Você fala quem são seus comparsas, quem são os integrantes do bando, da organização criminosa, fala onde tá a grana, onde tá a arma, onde tá tudo e pode ir embora. Pode ir embora. Eu nunca te vi, você nunca me viu. O ladrão falou, ô doutor, falou pro delegado, é sério isso? É sério. Ó, posso confiar na polícia? Pode. Desligou o computador, falou pro escrivão sair da sala. Não, vamos bater um papo aqui, ó. Acabou o bate-papo, você pode ir embora. Tá bom, então vamos lá. O cara caguetou todo mundo. Caguetou todo mundo. Falou quem eram os comparsas, deu todo o esquema. O delegado falou, pode ir embora. Só que o delegado estava gravando a conversa. O delegado começou a fazer as perguntas, quem são seus comparsas, papapá, 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 e gravou a conversa. Se eu te perguntar, a prova é lícita ou ilícita? Você vai falar, a prova é lícita, Silvio. Porque era uma gravação ambiental que não precisa de ordem judicial. Não é? Você vai me responder isso, não vai? Pelo que nós vimos até agora. Você vai falar para mim, Silvio, a prova é lícita. Porque o que o delegado fez foi uma gravação ambiental. E gravação ambiental você falou que não precisa de ordem judicial. Então tá tudo certo. Não. Sabe o que o STF disse? O que o delegado do Rio de Janeiro fez, na verdade, foi um interrogatório. E se ele fez o interrogatório, ele tinha que ter feito o interrogatório com as garantias constitucionais e processuais. O preso tinha que ser informado de que aquilo era interrogatório. O preso tinha que ser informado do direito de permanecer calado. O criminoso. O criminoso tinha o direito de estar acompanhado de advogado. O que o Supremo falou? Não, peraí. O delegado, ele não é um cidadão comum. Ele não fez uma simples gravação, ele fez um interrogatório. Ele fez um interrogatório clandestino. Ele fez um interrogatório subrepetício. Ou seja, ele fez um interrogatório sem as garantias constitucionais e legais. O criminoso sequer sabia que estava sendo interrogado. Portanto, a prova é ilícita. Ilícita. Porque o Supremo falou, isso não foi uma simples gravação ambiental. Isso foi um interrogatório previsto no Código de Processo Penal, no capítulo do inquérito policial. Então, se foi um interrogatório, tinha que ser feito na forma da lei e da Constituição. E considerou a prova ilícita. Ok? Agora, quarta situação específica. Quarta situação específica. Gravação telefônica, aliás, interceptação telefônica do advogado. E agora? Interceptação telefônica do advogado. E agora? Pode ou não pode ser utilizado como prova no processo? Temos que separar, pessoal. Vejam. As conversas entre o advogado e o criminoso não podem ser utilizadas como prova no processo penal. As conversas entre o advogado e o criminoso não podem ser utilizadas como prova no processo penal. Ok? Se a única prova do crime é a conversa entre o criminoso e o advogado dele, o juiz não pode condenar. Por quê?
esta conversa está protegida. A conversa entre o advogado está protegida pelo sigilo profissional da advocacia, e pelo direito de não se incriminar, pelo direito de não autoincriminação. Lógico, pessoal, seria um contrassenso a Constituição garantir o direito de defesa para o criminoso por meio de um advogado e depois utilizar o próprio advogado como prova para condená-lo, não é? Seria um contrassenso garantista. Seria um contrassenso garantista. A Constituição garantiu o direito de defesa por meio de um advogado e depois usar a conversa com o advogado para condenar a pessoa. Tranquilo? Tá. Só que aí começam os problemas. Primeiro problema, se o advogado está envolvido com o crime, aí sim a interceptação pode ser utilizada. Se o advogado está envolvido com o crime, ou se o advogado orienta o cliente a cometer crime, a conversa pode ser utilizada. Por exemplo, o traficante liga para o advogado e fala: ô doutor, tem um problema aí. Qual é? O promotor arrolou o Joaquim como testemunha e o Joaquim, ele vai falar que eu sou traficante, porque o Joaquim não gosta de mim. E agora, o que a gente faz, hein? E o advogado fala: é simples, manda matar o Joaquim. Mata o Joaquim. Ah, beleza, doutor, então tá resolvido, vou mandar matar o Joaquim. Opa, peraí. Esse advogado tá orientando o cliente a cometer o crime de homicídio. Se o Joaquim for morto, o advogado é partícipe do crime. Tranquilo? Então veja, se o advogado está envolvido no crime ou orienta o cliente a praticar crimes, a conversa pode ser utilizada como prova. Segundo, se o advogado é o próprio criminoso, o advogado é o próprio criminoso, a conversa, a interceptação telefônica dele pode ser utilizada como prova. Por quê? Porque aí não há sigilo profissional. Porque ele não está sendo interceptado na condição de advogado, e sim de criminoso. Perceberam? Se a conversa do advogado, se o advogado é o próprio criminoso, a interceptação telefônica dele pode ser utilizada no processo. Nesse caso, não há sigilo profissional, porque ele não está sendo interceptado na condição profissional de advogado. Então não há sigilo profissional. Ele está sendo interceptado na condição de criminoso. Beleza? E uma terceira questão que o STJ decidiu. Olha o que aconteceu. A polícia fez o grampo telefônico e gravou 20 conversas. Tô chutando o número. 30 conversas. A polícia fez o grampo telefônico e gravou 30 conversas. Tá. A hora que foi transcrito... Aliás, tô pulando o raciocínio. A polícia fez o grampo e gravou 30 conversas. Destas 30, 21, 22 era entre os traficantes. Mas tinha 6, 7 que era com os advogados. Perceberam? Dessas 30 conversas, a maioria era conversa de traficante para traficante. Só que algumas dessas conversas era traficante com advogado. E na hora da polícia transcreveu tudo. A defesa, a interceptação é prova ilícita. Essa interceptação é prova ilícita porque incluiu conversas entre o advogado e o cliente e os traficantes. O que o STJ decidiu? Se isso acontecer, só são ilícitas as conversas entre o advogado e os traficantes. As conversas entre os traficantes permanecem como provas lícitas. Só são ilícitas as conversas entre os advogados e os traficantes. As conversas entre os traficantes permanecem como provas ilícitas. Ou seja, a tese da defesa de que toda a prova estava contaminada não colou. A tese da defesa de que toda a prova estava contaminada não colou. O STJ falou: não,
As 6, 7 conversas entre os advogados e os traficantes são provas ilícitas. As outras 20 e poucas conversas entre os traficantes são provas lícitas. Acabou. Fechou. Fechou para o balanço. Ok? E agora, uma pergunta. Ou melhor, você não pode confundir interceptação telefônica com quebra de sigilo telefônico. São coisas completamente diferentes. Ô louco, Silvio. São coisas completamente diferentes? Você é louco? Não, não sou louco não. Olha só. Interceptação telefônica permite acessar o conteúdo da conversa. Permite saber o que foi conversado. A interceptação telefônica é o acesso ao conteúdo da conversa. É o acesso ao que foi conversado. A quebra de sigilo telefônico é apenas o acesso às ligações efetuadas e recebidas, sem acesso ao conteúdo do que foi conversado. A quebra de sigilo telefônico é apenas o acesso às ligações efetuadas e recebidas. É a segunda via da conta telefônica detalhado. Quando o juiz quebra o sigilo telefônico, o que ele faz? Ele manda um ofício para a companhia de telefone e a companhia de telefonia manda uma cópia da conta telefônica da pessoa. Então vejam, a quebra de sigilo telefônico permite saber para quais números aquela linha telefonou e de quais números aquela linha recebeu telefonemas. Quanto durou e que dia foi, mas não se sabe o que foi conversado. Ou seja, a quebra de sigilo telefônico permite saber que no dia 25 de maio, às 15 horas, eu liguei para o Tiago. E que a conversa durou 3 minutos e 55 segundos. Mas não sabe o que foi conversado. Pergunto, a quebra de sigilo telefônico exige ordem judicial? A quebra de sigilo telefônico exige ordem judicial? Claro que sim. Em razão do direito de intimidade previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. A quebra de sigilo telefônico também depende de ordem judicial, não porque é uma interceptação telefônica, mas por causa do direito de intimidade previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Ok? No próximo bloco nós vamos passar para o segundo requisito constitucional da interceptação, que é o requisito da finalidade criminal. Beleza?